Olá! Bem-vindos à aula de hoje! Eu sou o professor André Luiz e nessa aula nós iremos estudar aspectos relativos à experiência de usuário na pesquisa em design. Vamos lá? Então vamos lá, vamos conversar sobre a relação entre experiência de usuário e pesquisa em design. Quando nós pensamos em pesquisa em design, é muito importante a gente pensar sobre algumas questões relativas a design em si. A questão da relação entre o produto, entre o objeto que estamos desenvolvendo e o usuário final. E uma das questões que pode ser mobilizada é: como eu me relaciono com produto ou serviço? Você tem um lápis em casa, você tem um computador, você tem uma interface digital de um aplicativo, por exemplo. Qual que é o sentido que você estabelece, qual que é o conjunto de relações que você estabelece com esses produtos? Por exemplo, tem pessoas que acordam e já abrem um WhatsApp. O WhatsApp ele é uma ferramenta muito importante para o dia a dia, para o cotidiano dessa pessoa. Tem pessoa que nem quer relar no celular quando acorda, ela quer fazer outras coisas, quer fazer outras atividades. Então é muito importante a gente pensar que estabelecemos relações diferentes com os produtos de maneira individual. Existe uma relação subjetiva, existe uma relação que se aloca dentro do nosso cotidiano, dentro da nossa percepção de mundo em relação aos objetos. Como que esses objetos, como que esses produtos fazem parte do nosso cotidiano? Por exemplo, vamos supor que você tem um pôster na parede do seu quarto. Por que você escolheu esse pôster? Qual que é a relação que você estabelece com os sentidos que se encontram nesse pôster? É uma banda? É um artista? É um filme? Então, outras pessoas não vão ter um pôster na parede, porque elas não gostam de um pôster. Então, é a sua percepção que constitui os sentidos que um determinado design possui na sua vida. E agora nós temos uma questão um pouco mais técnica com relação à pesquisa em design, como testes, ensaios e outras formas possíveis de feedback ao cliente e usuário final são importantes para o designer. Quando nós criamos um objeto no design, como nós desenvolvemos um produto, desenvolvemos uma interface gráfica, um produto gráfico, é muito importante pensarmos em como que esse produto vai se relacionar com o cliente no final. E como nós podemos fazer isso sem que tenhamos contato com esse cliente lá na frente. Então, nós vamos nesta aula estabelecer uma série de técnicas possíveis para pensarmos essas questões de modo prático, né? E aplicarmos isso relacionando com a pesquisa em design. E agora nós vamos falar sobre UX, experiência de usuário, User Experience em inglês, né? Esse termo usuário é muito importante porque o indivíduo são as formas que o indivíduo que o indivíduo vai ter contato como o último usuário do seu produto, o último usuário daquilo que você desenvolveu. E essa a experiência que ele estabelece com o seu design é muito importante no final. Por experiência de usuário, compreendemos os incontáveis processos relativos à percepção, fruição e compreensão que os usuários possuem ao entrar em contato com variadas formas de design. Empregamos a sigla em inglês UX muitas vezes para nos referir a esse campo de estudos e prática profissional do design. O Don Norman nos traz a seguinte questão. O Don Norman é esse senhor simpático aqui, um dos principais especialistas de experiência de usuário do mundo. Tudo está relacionado à sua experiência com o produto e talvez você nem precise estar perto do produto, você pode estar falando sobre ele para alguém. Ou seja, a relação que estabelecemos com os produtos e com os objetos no nosso redor, ela é muito mais ampla do que pensamos. Por exemplo, eu agora há pouco falei com vocês sobre o WhatsApp. Nós estamos estabelecendo uma relação com o WhatsApp mesmo sem usar ele. Nós estamos conversando sobre ele. Conversamos sobre os efeitos que essa interface, que esse software, que esse aplicativo, ele pode ter sobre a vida das pessoas. Logo, esse é um tipo de experiência de usuário, mesmo que não seja direta, uma experiência indireta. Essa é uma obra que eu indico para vocês, que é o Design do Dia a Dia. Vocês podem encontrar ela na internet, é uma obra muito interessante, que fala sobre essas questões básicas, sobre a relação que estabelecemos com os objetos dentro do nosso cotidiano.
Um mero comentário sobre determinado serviço já é o reflexo de nossa experiência sobre o mesmo. Podemos estar conversando sobre uma playlist de música sem termos o serviço, porém estamos sendo afetados por ele mesmo assim. A nossa cultura de uso de um design não se limita apenas à superfície, que é a interface de um objeto. A ilustração a seguir nos indica de forma clara como que o uso de uma interface UI, ou User Interface em inglês, se distingue da experiência de usuário, UX, nos indicando como que o redesign de embalagem do mesmo produto permitiu que seu uso ocorra de uma forma muito mais confortável. E agora nós vamos abordar essa questão aqui, que também pode ser aplicada no design de produtos gráficos, né? Que é o exemplo da embalagem de ketchup Heinz. Aqui à esquerda nós temos a embalagem de ketchup de vidro, que eu pessoalmente acho muito mais bonita. E aqui na direita nós temos a embalagem de plástico, que eu acho ela bem mais feinha. Porém, quem já usou algum tipo de embalagem de vidro sabe que não é muito prático o modo como você tira o produto da embalagem, ao contrário da embalagem na direita, que é uma forma muito prática de tirar ela. Então, existem dois tipos de produtos, um que prioriza a interface de usuário, ou seja, a beleza, a estética do produto, e outra embalagem que prioriza a experiência do usuário, ou seja, ela não é necessariamente mais bonita, porém vai oferecer uma experiência de uso muito mais prática em relação ao funcionamento desse objeto, né? Imagina você numa situação dessa atacando o ketchup em cima do seu lanche e ele fica todo sujo, cai na mesa, é um desastre, né? Então, essas questões são muito interessantes a gente pensar quando desenvolvemos um produto, né? O Norman nos traz a seguinte questão: grandes designers produzem experiências agradáveis. E as experiências relacionadas com os produtos do design devem ser agradáveis. Por exemplo, você está fazendo uma interface gráfica, ela deve ter uma legibilidade, uma leitorabilidade que acesse as percepções, as necessidades do usuário final, né? A experiência do usuário não se limita apenas a um aspecto da fruição de um design, mas na verdade é um conceito que aborda de forma holística a relação estabelecida entre o usuário e o design, ou seja, em sua totalidade, sem distinção e limitação de algum determinado setor da experiência do mesmo. E aqui nós temos um exemplo, esse diagrama, de como que a experiência de usuário dialoga com incontáveis outros campos. Aqui, no caso, é a arquitetura da informação, design de interação, usabilidade, pesquisa com usuários, estratégia de conteúdo e design visual. Ou seja, ela não se limita a apenas um aspecto do design visual ou apenas um aspecto da usabilidade, mas ela engloba diversos outros aspectos. E aqui nós temos aquela famosa contraposição entre o lado esquerdo e o lado direito do cérebro. O lado direito do cérebro, nesse caso, nós encontramos aspectos relacionados à criatividade, à imaginação, a questões mais lúdicas e sensíveis, né? E o lado esquerdo do cérebro, nós temos questões mais racionais, questões relacionadas à informação, à organização, racionalização dos aspectos da vida, né? Então, aqui na direita, nós temos questões relacionadas a visual design, né? Design visual, cores, design gráfico, layouts, tipografia. Enquanto aqui na esquerda, nós temos questões relacionadas a design de interação, protótipos, e wireframes, arquitetura de informação, pesquisa de usuário e cenários. A questão relacionada à experiência de usuário, no final, engloba esses dois campos de maneira holística. Como falamos holísticos, estamos falando de uma totalidade da questão social, de uma questão de como que o indivíduo se relaciona emocionalmente com os objetos, etc. Qual a importância desse conceito para os nossos projetos em design? Muitas vezes temos a impressão de que existe uma forma correta de uso de um determinado produto ou serviço, sendo que, na verdade, observamos que cada usuário estabelece um conjunto de relações completamente particular com o design. Aqui nós temos um desenho que eu acho muito interessante, onde o coelhinho na esquerda fala: esse é o melhor guarda-chuva que eu tenho, que eu já tive. Enquanto que na direita o coelhinho responde: nem está chovendo.
Ele está super feliz com esse guarda-chuva, só que esse guarda-chuva não serve para nada no sentido prático. Porém, esteticamente, etc., o indivíduo, o usuário, está super feliz usando aquilo. E aqui nós temos na esquerda escrito experiência do usuário, e na direita nós temos o design, né? Vamos pensar que um arquiteto, um urbanista, ele fez o plano, ele fez o projeto ali dessa praça, porém as pessoas não utilizam o projeto da maneira como que ele pensou, né? Da maneira como ele projetou. As pessoas preferem ir ali pelo caminho na esquerda, preferem sujar o pé, vamos supor que chove, né? Nossa, imagina o barro que deve ficar esse caminho. Porém, as pessoas gostam desse caminho. As pessoas querem cortar caminho por aí. Elas acham mais interessante andar ali no meio das árvores, etc. Então, é muito importante notar que o design que nós estamos gerando, né, o produto, o uso que as pessoas vão realizar do mesmo, não é aquilo que nós estamos planejando a maior parte das vezes. As pessoas têm cotidianos particulares, elas têm percepções particulares e esse campo subjetivo que constitui a personalidade delas vai estabelecer formas distintas de uso com relação ao design que estamos produzindo. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa compre o produto à esquerda em detrimento do produto à direita. Por quê? Porque muitas vezes, mesmo que o uso final seja muito pior, ela vai gostar desse produto na esquerda, no de vidro. Por, porque muitas vezes essas pessoas elas acreditam que o produto é mais bonito, muitas vezes a pessoa acredita que o produto ele vai durar mais, por ser de vidro, etc., pode reutilizar a embalagem. Então são essas questões que afetam diretamente o uso final do design. Aqui nós temos um quadrinho muito interessante que fala sobre a percepção distinta que as pessoas estabelecem em relação aos produtos, em relação à sua própria experiência, né? Nós temos dois desenhos de coelhos, sendo que o da esquerda é uma versão cartoonizada, porém os próprios bonequinhos lá embaixo, eles são cartoonizados. E ele diz, eu não sei, eu acho que esse é muito mais realista. Porque a percepção dele, o que significa realismo, é algo próximo desse tipo de percepção de mundo que ele estabelece. Um produto ou serviço afeta o nosso cotidiano de uma forma direta e, por estabelecermos uma relação tão íntima com eles, podemos adaptá-los à nossa percepção e cultura de uso do mesmo. Criamos uma intimidade que muitas vezes subverte a nossa função inicial, adaptando-o para o nosso próprio universo de percepções. Muitas vezes, esse tipo de uso pode causar acidentes ou ser considerado um erro pelos designers. Aqui o Norman nos traz a seguinte questão: acidentes sérios são frequentemente tratados como erros humanos, porém, a análise cuidadosa dessas situações demonstra como o design e instalação do equipamento contribuiu significativamente nesses problemas. O time de designers ou profissionais que instalaram o objeto não prestaram atenção suficiente para as necessidades daqueles que estariam usando o equipamento. Logo, a confusão ou erro era praticamente inevitável. Existem detalhes com relação ao design que nós podemos pensar a partir da experiência que os usuários estabelecem com esse produto. Isso a gente evita um monte de problemas, um monte de questões que vão ser muito problemáticas, né? Essa questão nos é fundamental ao desenvolvermos produtos ou serviços. Por exemplo, numa pesquisa em design, muitas vezes a pesquisa final é um produto, ou mesmo quando a gente está pensando questões históricas, questões sociais, questões teóricas em relação ao design, existem usuários dos designs, né? E essas questões são muito importantes para a gente na pesquisa em design, pois nos propõe uma flexibilização maior em relação ao processo e metodologia de seu desenvolvimento. A questão da desejabilidade, da usabilidade e da utilidade de um design para um grupo de usuários pode variar em relação a outro grupo. Existem aqui essas três questões que são muito importantes dentro do campo da experiência de usuário, dentro da questão das experiências que os indivíduos estabelecem com relação a um produto de design, né? Aqui nós temos boas experiências, necessariamente atendem a três pontos principais. Nós temos ali o ponto verde, que é o topo da pirâmide, desejabilidade. Eu quero usar esse produto? Ali no meio da pirâmide nós temos usabilidade. Eu vou conseguir usar esse produto? E na base da pirâmide nós temos o amarelo, utilidade. Eu preciso usar esse produto? Ou seja, vamos pensar da base para
o topo, né? Ali na base nós temos a utilidade. Se eu preciso usar esse produto, por que eu vou criar um produto que ele é inútil? Existe uma demanda, existe uma necessidade que as pessoas vão estabelecer para consumir esse tipo de produto. E isso é muito mais importante do que a usabilidade. Porém, se eu crio um produto e ele não é útil, se a pessoa não consegue utilizar esse tipo de produto, então não faz o menor sentido lançar esse tipo de produto, né? E lá em cima nós temos a desejabilidade. As pessoas vão querer? Isso vai ser interessante para as pessoas? Vai haver uma demanda? Então são esses 3 pontos principais que a gente tem que pensar ao elaborar um projeto em design. Essas questões podem agregar muito valor numa pesquisa em design. Ao projetarmos um produto, por exemplo, não devemos apenas pensar em sua utilidade, se eu preciso de um produto específico, mas também a usabilidade, se irei conseguir utilizar tal produto, e a desejabilidade, se aquele produto faz parte da minha percepção de mundo e se o desejo. Essas variáveis nos impedem a pensar de forma concreta como a cultura dos usuários dos nossos designs multiplica as formas de experiência que eles possuem ao usá-los. Então vamos lá, vamos ter um primeiro contato nessa disciplina com relação ao Design Thinking, pensando em como que os diferentes momentos dessa metodologia de design pode oferecer ferramentas para pensar de maneira criativa uma pesquisa em design, né? Então vamos iniciar aqui falando sobre o Design Thinking, né? Que consiste de uma série de processos que possuem o foco em um grupo de usuários reais, não imaginários. Muitas vezes, uma solução para um problema pode ser baseada em uma inovação radical. Logo, potenciais consumidores para ela não iriam se interessar pelo fato de possuírem uma perspectiva mais conservadora em relação à solução disponibilizada. Ou seja, mesmo que o seu produto seja extremamente inovador, seja disruptivo com relação à proposta dele, nós retomamos aqui o topo da nossa pirâmide, né? Esse pontinho verde aqui. A desejabilidade. O usuário vai querer usar esse produto? Então, nós vamos abordar aqui os diferentes momentos do Design Thinking, que é dividido em quem, o que, como novamente e por quê. Inicialmente, nós temos a pergunta quem? Quem é nosso usuário? Nisso, nós estamos nos colocando no lugar do usuário, estamos nos colocando no lugar de empatia, pensando com a mente do usuário, pensando com as percepções do usuário, nos colocamos nos sentimentos do usuário, temos insights com relação ao modo como ele constrói a relação com esse produto, né? Em seguida, nós temos ali em vermelho o que é definição. Um foco, né? Qual que é o produto que vai ser desenvolvido? O que vai ser desenvolvido a partir dessa percepção do usuário, né? Em seguida, nós temos ali o azulzinho, claro, o como, onde idealizamos vários tipos de solução para esse tipo de problema. Nós realizamos um brainstorm, ou seja, nós mobilizamos uma série de resoluções possíveis para o mesmo problema e sem pensar em qual que seria a resolução mais útil. A resolução mais útil será empregada, delimitada ali no azul escuro, no como, onde nós prototipamos, construímos uma solução possível, para em seguida testar o porquê, testamos, entregamos para o usuário ou para aquilo que nós pensamos que seria o usuário final, o produto final, para ver se ele funciona ou não. É muito importante ter em mente que essa metodologia ela não é fixa. A partir de um determinado momento, ali, por exemplo, no idealizar, no como, ali, nós podemos retornar ao quem, ou podemos pular direto para o testar, né? Consequentemente, o Design Thinking também é uma abordagem focada no usuário, pois, ao contrário de outras abordagens, ela aborda o consumidor de um produto ou serviço no centro de sua análise, pois o mesmo deve possuir uma influência decisiva no processo. O Design Thinking é dividido nas seguintes etapas: empatia, definição, ideação, prototipação e teste, que seriam esses momentos aqui que nós delimitamos já. É muito importante notar esse processo fluido que existe dentro dos momentos do design thinking, né? Por exemplo, lá em cima nós temos a relação entre empatia e teste, que é o último momento, onde está escrito ali: aprenda mais sobre seus usuários testando suas soluções. E ali embaixo nós temos a relação entre definição, que é o segundo momento, o roxinho, e o teste, onde testes revelam novas ideias, criando novas definições. Ou seja, a partir de um momento eu posso retornar a outro momento, né? E
vamos falar sobre a empatia, o primeiro momento do Design Thinking, né? A empatia é um elemento fundamental no Design Thinking, pois a ação de colocar a si mesmo na posição de consumidor ou usuário e observá-lo a partir de um tal ponto de vista em detalhes oferece ao designer um diferencial profundo em relação a outras abordagens, criando uma nova forma de vínculo entre o designer e os usuários, que poderá ser empregado para priorizá-los no processo de desenvolvimento de um serviço ou produto. Ou seja, esse momento de empatia é essencial para pensarmos de maneira concreta qual que é a experiência de nosso usuário em relação a esse produto. Em uma pesquisa de design isso é muito importante, porque nós estamos criando essa pesquisa, nós estamos mobilizando essa pesquisa em relação a usuários reais, em relação a pessoas concretas que estão no mundo, e não a idealizações abstratas, né? Em seguida, nós temos o segundo momento, que é a definição, onde ela se delimita como a compreensão do problema, que é fundamental, pois por meio dela é possível se realizar uma síntese daquilo que estamos observando. O problema central do projeto deve ser claro para todos os designers envolvidos. Uma questão clara deve ser formulada para que as necessidades dos clientes sejam definidas por meio de termos concretos e simples. Em seguida, nós temos a questão da ideação. Nessa fase, é possível se estabelecer um processo de brainstorm, pelo qual o maior número possível de ideias é reunida, para somente em um momento posterior serem filtradas. As ideias são analisadas a partir do ponto de vista do cliente, visando identificar pontos fracos no processo. Em seguida, nós temos a prototipação. Essa fase é muito importante, pois nela as ideias são materializadas da forma mais rápida possível. Isso é muito importante, nós devemos fazer isso de maneira rápida, não devemos perder tempo com relação a um protótipo. O protótipo tem que ser prático, né? Por meio de rascunhos, modelos, simulações, etc. Se possível, protótipos rápidos são construídos tendo como objetivo um teste futuro. E a última fase, né, o teste, a fase final na qual as ideias iniciais são testadas por meio de um protótipo funcional de produto ou serviço. A partir dessa fase, é possível se verificar questões relacionadas ao uso, desenvolvimento e produção do design, que podem ser corrigidos posteriormente. E aqui nós temos um diagrama que indica como que o Design Thinking ele não é um processo fixo, como nós já dissemos, né? Mas sim um processo flexível. Inicialmente nós temos ali em laranja e azul o contexto, o momento do contexto, onde contextualizamos nosso problema. E ali na direita nós temos a forma, onde materializamos nossa resolução para o problema, né? E a partir disso nós testamos ali no meio, né? Do lado esquerdo, nós temos a empatia, empatizar. Qual é o problema? Defina o problema e explore o contexto humano, em seu sentido holístico. Quais são as questões humanas relacionadas com o problema do nosso design? Embaixo, a linha azul claro, nós temos definir. O que é importante? Por que é importante? Pesquisamos, observamos e compreendemos e criamos um ponto de vista a partir deste problema. Ali em rosa, idear. Por que é importante? Nós fazemos brainstorm de ideias, boas e ruins. Não paramos no óbvio. Isso é muito importante para realizarmos um design inovador. Não paramos nas ideias óbvias. Nós pegamos também as ideias que aparentemente sejam ruins, porque elas podem oferecer um ângulo de solução do problema interessante. Embaixo nós temos o protótipo, como criamos. Começamos a criar, experimentar de maneira rápida e barata. E no meio, o que liga todos os momentos é o teste. Funciona, o design funciona. Implementamos o produto, mostramos e começamos a refinar o mesmo, a resolver os problemas que ele pode ter, né? E aqui nós temos uma frase da Speicher, né, uma das maiores especialistas em design thinking do mundo. O design thinking consiste em olhar o mundo como designer. Isso significa se perguntar como melhorar o mundo sob a perspectiva de um designer. Podemos usar o Design Thinking para envolver as comunidades na criação de escolas melhores, hospitais melhores, sistemas de votação melhores e tantas outras coisas, especialmente nessa era de pandemia em que há muito para projetar e reimaginar, né, o momento atual que vivemos. E agora nós vamos avaliar a seguir como que esses diferentes momentos do Design Thinking podem ser empregados em um projeto em design.
Inicialmente nós temos a empatia, né? A empatia é um elemento fundamental tanto em um projeto prático quanto teórico, pois a ação de colocar a si mesmo na posição de consumidor ou usuário e observá-lo a partir de tal ponto de vista em detalhes oferece a oportunidade de pensarmos em problemas e questões distintas a partir de um ponto de vista crítico, o que é imensamente oportuno para uma pesquisa em design. Coloque-se no lugar do usuário ou do objeto de pesquisa que visa analisar e observe como novas ideias podem surgir a partir de um ângulo de análise que poderá estabelecer uma nova forma de vínculo entre você e seu objeto de pesquisa. Em seguida, nós temos a definição. Devemos definir nosso objeto de estudo, o que visamos produzir em uma pesquisa em design, de forma sintética e clara, pois a partir dessa ação iremos avaliar qual é o problema central de nossa pesquisa. Problema esse que irá nos abrir caminhos para visualizar as complexidades internas do nosso objeto de pesquisa, para definirmos em seguida quais são os objetivos da mesma, por meio de termos concretos e simples. Em seguida, nós temos a ideação. Caso esteja sem ideias de desenvolvimento de projeto teórico ou busque uma variedade de versões de uma solução possível, em um projeto prático, um brainstorm, no qual o maior número possível de ideias é mobilizada e reunida, pode ser uma solução rápida e prática. A partir desse momento inicial, filtram-se as ideias impraticáveis ou inviáveis, para seguirmos em frente em nosso projeto somente com as melhores soluções possíveis. As primeiras fases da metodologia descrita acima podem ser muito úteis para ambos os tipos de projeto, seja ele teórico ou prático. As duas fases a seguir são essenciais para um projeto prático, no qual devemos materializar um produto. Nós temos a fase 5, que é a prototipação, por meio de formas rápidas, acessíveis e baratas de rascunhos, modelos ou simulações de protótipo funcional do nosso projeto é elaborado, visando analisar a viabilidade do mesmo para o testarmos em seguida. Em seguida, nós temos o teste. Nessa última fase, verificaremos se nossas premissas relativas ao projeto se efetivam. O objeto que materializamos realmente funciona de modo como previmos? A partir dessa fase, verificaremos questões relacionadas ao uso, desenvolvimento e produção do design elaborado e, consequentemente, poderemos corrigir elementos que não se adequam à nossa exigência. Analisamos, portanto, como o Design Thinking pode nos ajudar em um projeto de pesquisa. A seguir, indicaremos como essa metodologia é empregada na prática por meio de um exemplo clássico. Então, vamos pensar aqui com relação aos testes que podemos realizar em relação à experiência de usuário. Vamos pensar inicialmente nas personas, que é um recurso muito importante para quando estamos elaborando um projeto prático. A empatia é um elemento fundamental no processo de desenvolvimento de um projeto em design, que tenha como foco a experiência de seus usuários. As personas e mood boards são técnicas que os designers, muitas vezes empregam para auxiliar a enxergar determinadas características subjetivas em um processo de produção de um design. O design é, na verdade, um ato de comunicação, o que significa termos um profundo conhecimento sobre a pessoa com a qual estamos nos comunicando. Essa frase aqui é do Norman, muito importante para a gente pensar sobre a relação entre design e experiência de usuário, É muito importante que a gente conheça o nosso usuário, que nós tenhamos consciência das necessidades, desejos, das intenções que as pessoas vão estabelecer com relação a esses designs, Porque o design, no final, é um ato de comunicação. Nós estamos nos comunicando, muitas vezes, indiretamente com o nosso usuário. E, quando estamos fazendo um projeto gráfico, muitas vezes estamos nos comunicando diretamente com esse usuário, As personas são personagens fictícios, que são criados de acordo com a sua pesquisa relativa ao projeto que está desenvolvendo. Elas possuem a função de representar os diferentes tipos de usuários que podem usar seu serviço ou produto, facilitando então o designer visualizar e compreender suas necessidades, experiências, comportamentos e objetivos, e consequentemente auxiliando os designers a criar empatia em relação aos usuários. A estrutura e elementos que constituem a persona variam de acordo com o objetivo e escopo do projeto, como objetivos de vida, frustrações, biografia, características de personalidade e tipos de mídia que consomem, que podem constituir uma persona. A persona, vamos supor, quando a gente fala em usuário, nós temos
centenas de tipos de perfis diferentes. A persona é sintetização experimental desses usuários em um tipo só. Aqui, por exemplo, vamos supor que nós estamos desenvolvendo uma interface para um aplicativo de música ou algo semelhante. Nós temos aqui 5 tipos de personas diferentes. São pessoas jovens, são pessoas que consomem vários tipos de produtos diferentes, né? Então, nós pegamos esse tipo de perfil e elaboramos a partir dele. Aqui, o Felipe Correia. Nós elaboramos uma base de dados onde nós reunimos vários tipos de questões. Ali nós temos objetivos de vida, frustrações, a biografia dele. Ali na esquerda nós temos idade, trabalho, com relação à família, onde ele mora, questões relacionadas à personalidade dele. Na direita, nós temos uma frase que ele pode falar sobre determinadas questões, determinados tipos de perfil de usuário, né? Características, por exemplo, ele é estudante de ensino presencial, ele é estagiário em obras e construções, etc. Influências que ele tem, principalmente com relação à perspectiva de vida dele e as mídias que ele consome. Ou seja, nós temos um perfil de usuário e a partir desse perfil nós sintetizamos vários tipos de pessoas, né? E aqui nós temos mais um exemplo, que é a Jade Oliveira, onde ali na direita, ó, nós temos, ao contrário da primeira persona, nós temos vários tipos de motivações ali na direita, relativas a incentivo, medo, desenvolvimento pessoal, independência financeira e social. E também nós temos lá embaixo, ó, as mídias que ela consome, qual tipo de perspectiva que ela tem em relação às mídias sociais, aos produtos digitais que ela consome. Isso é muito importante para a gente elaborar um produto e pensarmos as questões relativas à experiência do usuário do mesmo. Personas são criadas a partir da observação de usuários reais e nunca são inventadas a partir de preconcepções de um designer que um designer possui dos usuários, desconectadas de um contexto concreto. Consequentemente, elas são arquétipos de grupos de indivíduos que possuem um perfil semelhante. E agora nós vamos falar sobre mais uma ferramenta que pode ser muito útil para o desenvolvimento de um produto em design. São os mood boards. O mood board, ou painel semântico, é uma ferramenta visual que possui a função de comunicar conceitos abstratos e ideias visuais, muitas vezes relacionados a sentimentos e sensações. Empregamos essa ferramenta para delimitar uma determinada perspectiva estética ou estilo. Os mood boards auxiliam os designers a materializar elementos que ilustram seu processo criativo e a explorar sua própria percepção sobre determinados temas de um projeto. Ele pode ser muito útil para compreendermos quais são as emoções e sentimentos dos usuários em relação ao projeto, né? Também é muito empregado para estabelecer uma comunicação clara com os clientes. Dentro de um campo do design gráfico, seja o desenvolvimento de um material impresso ou desenvolvimento de uma interface digital ou algo do plano digital, é muito importante que a gente tenha consciência que existem elementos gráficos que são mobilizados, que são intuitivos, que exploram sentimentos, que exploram sensações, percepções que não são verbais, que não tem como você escrever, olha, vai ser isso aqui. Não, são questões que são muitas vezes mais práticas de se explorar de maneira gráfica direto do que por meio de um texto. Os mood boards, eles são recursos que são mobilizados com esse sentido, apontar qual que são os sentidos, as sensações, as percepções que você busca mobilizar por meio de aspectos gráficos. Então, vamos supor que você está elaborando um pôster ou está elaborando um redesign de uma marca. Esse seria o tipo de elementos relativos a amarelo, relativos a essas questões que você está elaborando, está mobilizando por meio do design. Aqui nós temos mais um mood board, que parece mais clássico, que envolve cores mais sóbrias. Aqui nós temos essa cor amarela, esses elementos urbanos, elementos relativos à tecnologia, né? E aqui nós temos elementos relacionados a questões neoclássicas, a questões de ambientes fechados. Algumas cores são bem diferentes, né? Aqui nós temos mais algo relacionado à música, ao rock, ao ambiente fechado, ao ambiente relacionado a bares de música, etc. Vamos supor que às vezes é a identidade visual de um bar de rock, por exemplo. E aqui nós temos cores mais relacionadas a doces, uma questão mais relacionada a uma percepção
mais pura das cores, etc., mais sensível. Ou seja, nós temos 4 tipos de abordagens totalmente distintas em relação ao mood board. Esse tipo de recurso, assim como as personas, pode ser muito úteis para você materializar um design em um projeto de pesquisa relacionado ao produto, né? Então eu recomendo que vocês explorem ele durante uma pesquisa em design. E para concluir, nós falamos sobre experiência de usuário bastante, nós vamos falar sobre feedback do cliente. Em uma perspectiva de projeto de design centrado no usuário, a definição das necessidades do cliente em um projeto é fundamental. Logo, há necessidade de se explicitar a importância da elaboração de testes, ensaios e outras formas possíveis de feedback do cliente e usuário final. Quando estamos elaborando o produto, é muito importante a gente pensar se esse produto vai funcionar, qual que vai ser a relação que o cliente, que o usuário vai estabelecer com esse produto no final. Seja um produto gráfico, seja um produto digital, uma interface gráfica, por exemplo, né? Esses recursos também são muito importantes para economizar tempo e dinheiro, né? Os mockups, protótipos e testes de usabilidade podem auxiliar os designers que buscam estabelecer um diálogo entre seus produtos e os usuários, e assim conduzir um projeto que possua o usuário como foco. Inicialmente, para realizar esse tipo de teste, né, feedback, essa busca de um feedback ao cliente, nós temos que definir nosso objetivo. Antes de realizar um teste específico, é essencial estabelecer um objetivo para o mesmo. O que está avaliando? Qual elemento do projeto ainda oferece algum tipo de dúvida para você? Em seguida, nós devemos definir nosso usuário final. Quem é o seu usuário final? Você já dialogou com alguém que faz parte do público-alvo ou criou uma persona semelhante a ele? Caso não, é importante retornar à fase de planejamento inicial e verificar esses passos. Em seguida, nós devemos desenvolver um protótipo ou mockup. Nesse momento, uma versão preliminar do projeto é materializada, que pode ser uma versão beta de um aplicativo ou website, um protótipo de uma cadeira, um outro objeto ou mesmo uma simulação de serviço que será oferecido. Em seguida, nós devemos selecionar os elementos que serão testados. Já que você estabeleceu o objetivo desse teste, usuário final, e possui um protótipo em mãos, agora poderá selecionar quais elementos específicos serão testados, com quais características. É possível alterar algum elemento do projeto caso você possua alguma dúvida sobre ele, por exemplo. Em seguida, nós devemos escolher participantes para esse teste. A escolha de quem irá avaliar seu protótipo é essencial. Ele faz parte do perfil de consumidor do produto ou serviço? Caso não, ele pode representar alguém que entrará em contato com esse produto ou serviço? Em seguida, nós devemos analisar nossos dados. Essa é a fase mais importante de todo o teste, pois ele foi conduzido até esse momento para que você possa analisar os dados extraídos e sistematizados. Você organizou os dados como? Caso vá apresentá-los para um cliente, para sua própria equipe, já criou uma apresentação visual? Aqui no caso, como que você organiza a avaliação, como você vai demonstrar os seus dados no seu projeto de pesquisa, na sua pesquisa. Como que você vai organizar isso? Isso é muito importante. No final de todo esse processo, é esperado que você possua um conjunto de dados e informações que irão indicar certos aspectos sobre seu projeto, permitindo que você os melhore ou que direcione seus esforços para o desenvolvimento de outros elementos. Vamos então rever o que estudamos na aula de hoje. Inicialmente, refletimos sobre a importância da experiência do usuário para os diversos tipos de metodologia de projeto em design. Em seguida, indicamos como as personas e mood boards são recursos essenciais ao se adotar uma abordagem de design voltada ao cliente. E finalizamos apontando como o teste que envolve mockups e protótipos pode auxiliar os designers em diversos tipos de projetos. Essas são algumas das referências bibliográficas que foram exploradas na aula de hoje. E aí? Você entendeu os principais aspectos relativos à experiência de usuário aplicados à pesquisa em design? Ou precisa estudar um pouco mais? Se tem alguma dúvida, lembre-se que é possível acessar outros materiais que estão à sua disposição na plataforma. E tem um e-book que aborda todos os temas que foram trabalhados durante a aula. Vamos lá então? Bons estudos!